Então, composto a Igreja Plenária, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, dia 24 de novembro de 2014. Meus cumprimentos aos eminentes pares, e nessa oportunidade aqui, o desembargador Marcos Machado, que eu vai responder por um período na ausência da desembargadora pela vice-presidência e corregedoria. Cumprimento o Rony Márcio, que é, segundo Agamenon, a dupla. Cumprimento o Dr. Flávio Bertin Filho e parabenizo pela nomeação, cargo desse membro. Cumprimento aos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.211, do qual todos têm conhecimento do seu conteúdo e não foi apresentado qualquer manifestação para alguma retificação, portanto, declaro aprovado. Julgamento 1 da pauta. É o recurso eleitoral, representação de abuso de poder político, recorrente Renato Carlos dos Santos Berigo, Edilson Carvalho da Costa, Diretório Municipal do Partido Democrata DEM de Alto Garça, recorridos Fábio Adriano Agulhão, Wilson Pereira da Silva, não é meu parente, Cesalpino Mendes Teixeira Júnior, Sebastião Aparecido Alves, José Petrilho Guimarães Borges, Edilson Carvalho da Costa, Renato Carlos dos Santos Berigo, Paulo Rosa de Oliveira e também recorrido do Ministério Público. Doutor Agamenon é o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo Partido Democratas de Alto Garças e pelos agentes da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Edilson Carvalho da Costa e Renato Carlos dos Santos Berigo, contra a sentença proferida pelo juízo da 8ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral acumulada com ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Partido Democratas e condenou os servidores públicos estaduais acima mencionados à pena de multa fixada no mínimo legal por prática de conduta vedada, capitulado no artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504/97. Das razões recursais do DEM de Alto Garças. Em suas razões recursais, o Partido Democratas alega que o candidato Cesalpino Mendes Teixeira Júnior e os agentes da Polícia Civil, Edilson Carvalho da Costa, Renato Carlos dos Santos Berigo e Paulo Rosa de Oliveira, praticaram conduta vedada consistente no uso de coletes de identificação e armas da corporação fora do expediente de trabalho para constranger pessoas que não estivessem trabalhando em prol da campanha dos candidatos Cesalpino e Valdenor. Alega ainda que os citados policiais praticaram atividades repressivas de perseguição, ameaça e ou intimidação de cidadãos que publicamente manifestavam sua preferência ou simpatia pela candidatura da chapa majoritária opositora aos candidatos Cesalpino e Valdenor. Que os referidos policiais teriam utilizado um veículo cedido pelo presidente do diretório do PR de Alto Garças e que teria sido supostamente locado pelo candidato à época, Cesalpino, para a prática de outros ilícitos. Sustenta que a condenação imposta na sentença também deveria ter sido aplicada aos recorridos Cesalpino e Valdenor, por força do artigo 73, parágrafo 8º da Lei das Eleições, pois foram beneficiados com a conduta praticada pelos policiais. Ainda que a aplicação deveria ter alcançado o agente de Polícia Civil Paulo Rosa, que consentiu com o procedimento de abordagem e revista realizados fora do horário de trabalho em cidadão proprietário de veículo caracterizado com propaganda da candidatura do DEM número 25. Segundo seu argumento, o ilícito praticado também se amolda ao conceito de abuso de poder da autoridade, razão pela qual requer a aplicação da sanção de inelegibilidade a todos os envolvidos e a cassação dos diplomas dos recorridos integrantes da chapa majoritária eleita.
O DEM de Alto Garças atribui ainda aos candidatos recorridos, Cesalpino e Valdenor, a prática de abuso de poder econômico, tendo em vista o excessivo número de contratações de cabos eleitorais. Isso porque, segundo o DEM, o Comitê Financeiro do PR de Alto Garças teria contratado 264 cabos eleitorais, equivalente a 3,7% do eleitorado de Alto Garças, com o propósito de camuflar a compra de votos, uma vez que alguns contratados teriam confessado que receberam sem prestar qualquer serviço. Ainda, em relação aos candidatos eleitos, o DEM atribui aos mesmos diversas condutas que, supostamente, caracterizariam o ilícito capitulado no artigo 30A da Lei das Eleições, tais como omissão de despesas de campanha com relação à alocação do veículo Gol, cor branca, placa número tal, e aos serviços prestados por Sônia Fraga de Carvalho, emissão de 2 cheques guarda-chuva no valor de R$ 82.415 cada, para pagamento em espécie dos 264 cabos eleitorais contratados. Receita financeira no importe de R$ 97.600 auferido de doadores destituídos de capacidade financeira, seja porque constituído no ano do pleito, seja porque não observou o limite de 10% sobre os rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao pleito. Com relação aos recorridos, Wilson Pereira da Silva e Fábio Adriano Agulhão, imputa a eles e também ao candidato eleito Cesalpino Mendes Teixeira Júnior a prática de conduta configuradora de compra de votos mediante contratação forjada de cabo eleitoral. Tal conduta seria configurada ante a conduta dos candidatos a vereador Wilson e Fábio, que contrataram e pagaram a quantia de R$ 311 às senhoras Isaíde Batista da Silva e Selma de Oliveira, que, não obstante essas terem alegado que não poderiam trabalhar na campanha por incompatibilidade de horários, foi solicitado a essas senhoras que apenas votassem na candidatura deles e na do recorrido Cesalpino. Outro fato cessador da conduta da compra de votos, segundo o recorrente, consistiu no fato de Cesalpino ter abordado o senhor Joaquim Orlando de Jesus e pego a sua carteira para colocar 4 cédulas de R$ 50 no interior da mesma, e ato contínuo devolver a carteira ao dono. Referido ilícito estaria documentado nas fotos de folhas 94 e 98, no testemunho da senhora Maria Auxiliadora da Mata e no depoimento prestado pelo fotógrafo e informante Ubaldo Martins de Souza. Nas contrarrazões, os recorridos Fábio, Wilson, Cesalpino e Valdenor arguem as seguintes preliminares: extemporaneidade da representação quanto ao artigo 30A da Lei das Eleições, já que a presente demanda teria sido proposta antes de deflagrado o marco inicial, que segundo ele seria a diplomação dos eleitos, ausência de consórcio necessário, em razão da falta de citação do Comitê Financeiro Único do PR, já que a grande maioria das irregularidades apontadas é de responsabilidade do referido comitê, e nulidade da perícia em razão da falta de intimação para indicar assistente técnico e formular quesitos. No mérito, rebate as ilicitudes imputadas e, ao final, pedem a improcedência da demanda. Quanto ao outro recurso, vamos às razões recursais de Renato Carlos dos Santos Berico e Edilson Carvalho da Costa. Os servidores públicos condenados alegam em suas ações recursais que agiram no estrito cumprimento do seu dever social e profissional de proteção às condições razoáveis de vida. Argumento que a abordagem ao munícipe Daniel Barbosa foi motivada por denúncia anônima de porte ilegal de arma, sendo, portanto, legítima a atuação, já que calcada no poder de polícia. Alegam ainda que o veículo por eles utilizado na abordagem, tida por abusiva, não era o Gol branco, afirmado pelos representantes, bem como afirmam não possuir qualquer relação pessoal ou política com o atual prefeito de Alto Garças e com o senhor Darcy Fortunato. Sustentam a atipicidade do fato, vez que não se enquadra em nenhum dos incisos ou parágrafos do artigo 73 da Lei das Eleições. O Partido Democrático de Alto Garças não foi intimado para apresentar contrarrazões. Dota a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de folhas tais, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto pelos servidores públicos estaduais Edilson e Renato e pelo provimento parcial do recurso aviado pelo Partido Democrático, apenas para aplicar a penalidade de multa aos recorridos Paulo Rosa de Oliveira, Cesalpino e Valdenor, por prática de conduta vedada capitulada no inciso 1 do artigo 33 da Lei 9.504/97, constatando que não houve intimação do Diretório Municipal do Partido Democrático de Alto Garças, esse relator converteu o julgamento de diligência e terminou a intimação da parte recorrente para contrarrazoar o recurso interposto por Renato Carlos e Edilson Carvalho. Suas contrarrazões, o diretório requer a manutenção da sentença em nova vista da Procuradoria Regional. Reitera o parecer anteriormente apresentado às folhas 2.293 e 2.315. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, eu ratifico aqui os termos do parecer escrito, pugnando pelo desprovimento dos recursos de Edilson e Renato e pelo provimento parcial do recurso do Partido Democratas, aplicando-se multa a Paulo, Cesalpino e Valdenor. Então,
Mantido o parecer, retorno a palavra ao doutor relator. Começa pela primeira preliminar, que é a extemporaneidade. Os recorridos Fábio, Adriano, Wilson Pereira e Cesalpino e Valdenor alegam que a representação é extemporânea, vez que teria sido proposta antes de deflagrado o marco inicial, qual seja a diplomação dos eleitos, e que, segundo seu entendimento, o artigo 30A prevê a propositura da ação somente após o ato de diplomação. A legislação eleitoral não prevê o marco inicial para a propositura da representação previsto no artigo 30A. Assim, a doutrina tem se inclinado ao entendimento de que o marco inicial para a propositura seja antes da diplomação. A outra Procuradoria, em seu parecer, esmiuçou o tema e muito bem definiu que o artigo da lei apenas confirmou o termo final para o ajuizamento dessa espécie de representação, estando em plena integral vigência o parágrafo 2º do mesmo artigo de lei que eu transcrevo abaixo. Como se vê da leitura do dispositivo acima, é possível constatar que a diplomação não é um marco para a propositura da ação, e seu caput apenas definiu que os 15 dias após a diplomação são o termo final da sua propositura. Dos pares, eu continuo o meu voto nesse sentido, trazendo decisões aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral, que apontam exatamente por esse ponto, e ao final eu concluo, em consonância com o parecer inicial, rejeitando a preliminar de extemporaneidade da presente ação. É como voto essa primeira preliminar. Quanto a essa preliminar, algum voto divergente? Então, rejeitado a unanimidade. Segunda preliminar diz respeito ao litisconsórcio passivo. A parte recorrida argui a ausência de citação do litisconsórcio necessário, em razão da falta de citação do Comitê Financeiro, já que a grande maioria das irregularidades apontadas é a responsabilidade do referido comitê. O comitê, como sabemos, é constituído durante a campanha eleitoral com a única função de arrecadar e aplicar recursos durante esse período, deixando de existir após o término do pleito. Assim, tenho que a preliminar não prospera, motivo pelo qual, sem maiores delongas, a rejeito. É como voto. Também, quanto a essa outra preliminar? Todos de acordo. Terceira preliminar é de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação, nulidade e perícia. A parte recorrida argui ainda, Fábio, Adriano, Agulhão, Wilson, argui ainda a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da perícia, em razão da falta de intimação para indicar assistente técnico e formular quesitos. No presente caso, a perícia foi solicitada pelos recorridos e deferida pelo magistrado em audiência de instrução. Após deferimento, as partes saíram cientes da determinação de encaminhamento dos documentos para a Polícia Federal, com o objetivo de realização dessa perícia. Embora ali não se tenha determinado data para a realização da perícia, as partes tomaram ciência da mesma e, mesmo assim, nada manifestaram. Mesmo depois de realizar a perícia, nada foi questionado. Somente em sede recursal, a parte recorrida se insurgiu com a arguição de nulidade ante a ausência de intimação para a formulação de quesitos e indicação de assistente. De fato, em obediência ao devido processo legal, a intimação dos interessados para indicação de assistente e para formular quesitos é imprescindível sob pena de nulidade de todos os atos decorrentes da ausência de intimação válida. Ocorre que, no presente caso, o deferimento se deu em audiência e, tomando ciência da decisão do magistrado, as partes já poderiam indicar assistentes e formular quesitos, mas preferiram o silêncio. Ainda é importante frisar que o magistrado sentenciante levou em consideração as provas periciadas e a realização de nova perícia em nada afetará o resultado da referida decisão. Trago aqui uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que se amolda ao caso em questão, e continuo. Ademais, toda a perícia foi efetuada por peritos oficiais do quadro da Polícia Federal, Ministério da Justiça, o que por si dispensa qualquer tipo de questionamento, haja visto não se tratar de entidade privada, mas sim de órgão oficial. Importante ainda frisar que em nenhum momento a parte requerida apresentou os quesitos e demonstrou, como eu disse anteriormente, o alegado prejuízo havido com a ausência de indicação de assistente ou com a formulação de quesitos que não tenham sido abordados na perícia da Polícia Federal. Assim, não há que se falar em qualquer tipo de prejuízo que tenha ocorrido às partes. Ante os postos, rejeita a preliminar de cerceamento de defesa. É como voto, senhor presidente. Também, quanto a essa preliminar, algum voto divergente? Todos de acordo? Prossiga. Quanto ao mérito, como disse, eu trato esse recurso quanto à sentença proferida pelo juiz da 8ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a presente representação eleitoral acumulado com ação de investigação e condenou os servidores públicos estaduais acima mencionados à pena de multa fixada no mínimo legal por prática de conduta vedada capitulada no artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504. O primeiro recorrente requer, além da condenação dos candidatos beneficiários da conduta, a multa imputada aos agentes policiais, a cassação dos registros ou diplomas ante a prática de ilícitos tipificados nos artigos 30A e 41 lá
da Lei 9.504/97. Os demais recorrentes requerem reforma da sentença com descaracterização da conduta vedada capturada no artigo 33, inciso 1. Passa a detalhar os fatos constantes dos autos e as razões recursais de ambos. A inicial narra que o representante ora recorrido, Cesalpino, é pessoa influente de família poderosa em Alto Garça e tem o costume de utilizar de sua fortuna para captar ilicitamente o voto e abusar do poder econômico e político para desequilibrar o pleito. Quanto à alegada prática de conduta vedada e o abuso do poder político, a inicial narra que no dia 6 de outubro de 2012, véspera das eleições, Cesalpino Mendes Teixeira Júnior, conhecido como Júnior Pitucha, teria se utilizado o serviço de agentes policiais lotados na Delegacia Municipal de Alto Garça em prol de sua campanha. Que Paulo Rosa, Renato Berigo e Edilson Carvalho teriam prestado serviço à campanha fazendo uso do carro locado pela candidatura em período de folga do serviço público, no entanto, portando armas, coletes e insígnias policiais. Segundo representantes, policiais teriam buscado junto a Dauri, ligada à candidatura do prefeito representado, um automóvel para deter pessoas ligadas ao grupo político de oposição. Os representantes tentam apresentar uma ligação entre os policiais, o presidente do partido e o candidato ao cargo majoritário. Quanto a essa imputação, reproduzo trecho da sentença, os quais refletem o meu pensamento. Abre aspas, acerca da conduta vedada e do abuso de poder de autoridade, nota-se que é incontroversa ação policial praticada para buscar arma de fogo com pessoa que supostamente a mantinha irregularmente em seu poder. Ocorre que os representantes negam que o trabalho policial tenha por motivação a intimidação de correligionários ou simpatizantes da candidatura representante. Daniel Barbosa procurou a repartição da Polícia Judiciária de Alto Garça, dizendo ser vítima de abuso por parte dos representados Paulo Rosa, Renato e Edilson Carvalho. Daniel disse em juízo que os policiais abordaram quando saía de um bordel, imputando-lhe porte ilegal de arma de fogo. Após a abordagem, os policiais disseram para que ficasse velhaco, pois o iriam pegar. Relata que os policiais o revistaram, assim como seu carro, e que estariam em um veículo Gol de cor branca que também vira com o então candidato Cesalpino, cujas placas não anotou. Conta a testemunha que o seu automóvel trazia na parte externa adesivo da candidatura ao representante. A testemunha reconhece Cesalpino, a folha 94 e seguintes nos autos, que eu ligaria aos policiais em função do uso comum do automóvel em Gol. Em conclusão, observa-se que os policiais reconheceram a prática do ato imputado, utilizando para tal veículo fornecido pelo presidente da Partido da República, bem como do poder de polícia conferido a agentes da Polícia Judiciária Civil, para intimidar a pessoa, expondo a legitimidade da manifestação do voto em Alto Garça. Que pese não haver adequação expressa ao tipo infringido, reputo que os policiais usaram patrimônio material do Estado, consistente no uso de coletes de identificação e patrimônio material do Estado. Essa foi a conclusão do magistrado de primeiro grau. Assim, o magistrado condenou 2 dos policiais que estavam na ação de intimidação à multa do patamar mínimo pela infração do artigo 33 da Lei 9.504. Diverge o magistrado apenas quanto ao seu entendimento de que os demais atores da empreitada de intimidação do senhor Daniel não poderiam ser responsabilizados. Isso porque, embora não existam provas de que Paulo Rossi tivesse conhecimento da procedência do veículo empregado na abordagem, o mesmo sabia dos motivos daquela sórdida empreitada. Além do policial Paulo Rosa, entendo que a multa deveria ser estendida aos candidatos beneficiados, Cesalpino e Valdenor, pois a punição aos mesmos se aplica por força do artigo 33, parágrafo 8º da Lei 9.504, que assim dispõe e transcrevo abaixo. Isso porque a ligação dos servidores públicos demandados com a Partido da República e com a campanha dos candidatos vitoriosos estou evidente. O cidadão Daniel Barbosa, que ostentava em seu veículo propaganda os candidatos a cargo majoritário do partido representante, foi, sem dúvida alguma, perseguido e ameaçado por conta de sua preferência política. Assim, havendo a comprovação do benefício angariado pelos candidatos, a sanção prevista no parágrafo 4º do artigo 33 é plenamente aplicável. Traga a orientação do TSE, do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, citada na manifestação ministerial, que se encaixa perfeitamente ao presente caso. É uma decisão onde constou como relator o ministro Carlos Henrique Ribeiro de Oliveira, que se encontra devidamente anotado no meu voto. No entanto, entendo que a conduta perpetrada seja apenas aplicação de multa, não sendo grave, ao ponto de ensejar a aplicação das sanções veiculares no artigo 73, parágrafo 5º da Lei das Eleições. Importante frisar que o episódio envolvendo os policiais civis tratou-se de um fato isolado, ocorrido durante a madrugada. Desse modo, não se reveste a conduta de elevada gravidade exigível para que resultasse na cassação do diploma dos candidatos representados e na aplicação da sanção de inelegibilidade. Diante do exposto, merece provimento recurso ser posto pelo Diretório de Alto Garça no que concerne ao pedido de extensão da penalidade pecuniária ao terceiro policial envolvido e aos candidatos beneficiados. Quanto à imputação de caixa 2, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, DEM, não há que se cogitar de abuso de poder econômico por conta da sonegação de despesas de campanha com a locação de um veículo, Gol branco.
As provas constantes dos autos indicam que o referido automóvel serviu à campanha do candidato a prefeito eleito. Entretanto, apesar de tal irregularidade ser dotada de aptidão para dar ensejo a um juízo negativo quanto à rigidez da contabilidade de contas de campanha, não era suficiente para legitimar a aplicação de uma sanção tão grave como é a cassação de um diploma. Acerca da omissão de gastos com relação aos servidores ligados como prestados pela senhora Sônia Fraga de Carvalho, não há provas de que a referida contratação tenha se materializado. As fotos de folhas 102 e 104 revelam tão somente que a senhora Sônia participou de um evento político promovido pela campanha do representante Cesalpino. Nada mais. Essa participação pode ter se dado na qualidade de empregada ou simpatizante. Quanto ao suposto fato de que ela teria pedido demissão do seu emprego na Constrular para se dedicar com exclusividade à campanha dos recorridos, Cesalpino e Valdenor, em troca de dinheiro e um cargo na Secretaria de Saúde, também não há prova segura nos autos. Isso porque as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Dirce e Udiclei não são confiáveis, pois são motivados por rusga de família. Ademais, ainda que seja verdade que a senhora Sônia tenha trabalhado em proveito da candidatura do senhor Cesalpino e Valdenor a título oneroso, a sonegação desse gasto na prestação de contas, juntamente com a do veículo a ser mencionado, também é desproporcional às penas de cassação de diploma de declaração de inelegibilidade. Quanto à contratação excessiva de cabos eleitorais, utilizo a comparação dos valores dos candidatos majoritários constantes da manifestação ministerial, que eu digo agora, abre aspas, enquanto Fernando César logrou arrecadar R$ 292.437, as receitas obtidas por Cesalpino somaram R$ 172.521. Quanto à origem, mais de 99% dos recursos recebidos pela campanha de Fernando, que era o outro candidato, foram doados pelo partido recorrente, ao passo que pouco mais de 74% da receita oferida pela campanha de Cesalpino vieram na forma de bens estimados doados pelo Comitê Financeiro Único do Partido da República. Verifique-se outro sim que o valor médio da remuneração do cabo eleitoral paga pelo Partido da República, R$ 622, também é bem inferior ao valor pago pela campanha do candidato Fernando, R$ 800, que contratou cerca de 186 cabos eleitorais, o que responde a 2,64% do eleitorado. Com relação aos alegados 264 contratações realizadas pelo Comitê Financeiro Único do PR, não foi demonstrado nos autos que todos esses cabos eleitorais foram direcionados a prestarem serviço exclusivamente à campanha dos recorridos Cesalpino e Valdenor, em detrimento da campanha dos candidatos a vereador do Partido da República, já que o Comitê Financeiro Único tem por finalidade arrecadar e despender recursos para todos os seus candidatos a cargos eletivos, tanto proporcional como majoritário. A depender da prestação de contas apresentada pelo atual prefeito, é possível afirmar que essas 264 contratações, apenas 106 cabos eleitorais foram cedidos pelo Comitê Financeiro Único do PR para desempenhar suas funções em proveito da campanha da chapa majoritária eleita. Conforme bem se infere no demonstrativo de folhas tais, foi contabilizado sobre a rúbrica despesa com pessoal, gasto no total de R$ 65.932, quantia essa suficiente para pagar tão só 106 cabos eleitorais e considerarmos a remuneração média de R$ 622 paga pelo Comitê Financeiro Único do PR. No que tange a emissão de 2 cheques guarda-chuva, no valor de R$ 82.415 cada, números que eu ora declino, para pagamento de cabos eleitorais, trata-se de irregularidade cometida pelo Comitê Financeiro Único do PR, não pelos candidatos a cargo majoritário ou hora recorridos, que se beneficiaram de apenas uma parcela, R$ 65.932, desses gastos quitados com recurso em espécie, que não é o suficiente para atrair a incidência do artigo 30A da Lei das Eleições. Encerrando a presente irregularidade, não é verdade que 28,9% dos recursos arrecadados pelo Comitê do PR provém de origem ilícita ou desconhecida, vez que doados por pessoas físicas e jurídicas destituídas de capacidade financeira. Novamente, me vale o parecer ministerial para ilustrar esse tópico. Eu transcrevo aqui outro trecho do parecer do outro procurador regional eleitoral, especificamente sobre esse tema. Assim, embora existam doações com aparentes indícios de falsidade, não há provas do conhecimento dos candidatos beneficiados, não havendo como penalizados por conduta de terceiros. Com relação à imputação de captação ilícita do sufrágio, tem que, pelo que consta dos autos, não existe prova suficiente para a configuração do tipo delituoso. Qualquer interferência judicial no resultado de uma eleição exige a convicção plena da ocorrência do ilícito ensejador da medida, eis que a condenação é extremamente grave e danosa. No presente caso, o conjunto probatório resume-se à declaração de 2 eleitores, Selma e Isaídes, que supostamente teriam sido corrompidas de uma outra pessoa, Maria Auxiliadora, que teria afirmado que um terceiro, o senhor Joaquim, teria lhe confessado ter vendido o voto pelo preço de R$ 200. Os depoimentos não se reforçam de forma a comprovar a captação ilícita. Além do mais, não existem elementos que permitam aferir o liame entre os supostos executores da inflação e os candidatos tidos por beneficiados Cesalpino e Valdenor. De acordo com as declarações de folhas 13 e 14 do testemunho colhido em juízo, os eleitores Selma e Isaídes teriam sido corrompidos respectivamente pela esposa
do recorrido Wilson e pelo genitor do recorrido Fábio Adriano Agulhão. Para que os candidatos a cargo majoritário ora demandados possam ter responsabilidades, é preciso deduzir que tenham tido, no mínimo, ciência da captação ilícita de sufrágio. No caso, porém, nem mesmo a existência de um vínculo entre os agentes e os candidatos ficou satisfatoriamente demonstrada. O único liame existente entre Cesalpino, Fábio e Wilson decorrente da identidade e militância política, visto que todos são filiados no Partido da República. Com relação a essa imputação, foram ouvidos Ubaldo Martins de Souza, Selma de Oliveira e Maria Auxiliadora da Mata Martins, cujos depoimentos nada comprovam. O senhor Ubaldo alega que não teve como tirar foto do dinheiro, mas afirma que viu o candidato tirando de 3 a 4 notas de R$50. A senhora Selma afirma que trabalha junto com a Maria Auxiliadora e que vem a ser vizinha do senhor Joaquim, que teria recebido o dinheiro na carteira. A testemunha Maria Auxiliadora afirma que não presenciou fato ilícito algum. Em seu depoimento disse apenas que Joaquim lhe havia confidenciado que recebeu os R$200 do prefeito, contudo não soube precisar em com que finalidade essa grana teria sido a ele entregue, e não se tem notícia do paradeiro do senhor Joaquim. A meu ver, as fotos trazidas às folhas 94 e 98 também não provam qualquer ilícito. Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, dou provimento parcial ao recurso do Diretório Municipal do Partido Democrático apenas para aplicar ao policial Paulo Rosa, bem como aos candidatos beneficiados Cesalpino e Valdenor, a sanção pecuniária imposta aos demais representados, Renato Carlos e Edilson Berigo. Nego o provimento dos recursos de Renato Carlos e Edilson Carvalho da Costa, mantendo a sentença no que tange a sanção pecuniária a eles imposta. É como voto, senhor presidente. O voto do doutor Alberto Pompado. De acordo com o relator. Doutor André Posetti. Eu acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Marcos Machado. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar com anuência ao voto do eminente relator uma proposição para que seja encaminhada à Corregedoria de Polícia Judiciária Civil a cópia do acórdão e com a correspondente traslado dos autos, tendo em vista que são 3, salvo engano, policiais apenados com multa para que seja apurada a responsabilidade disciplinar e ética desses policiais. Isso é uma prática que nós temos conhecimento que ocorre, lamentavelmente, no envolvimento de agentes policiais em campanhas municipais. Então, eu quero fazer essa proposição, se assim acolher do relator, para que nós possamos dar conhecimento ao órgão disciplinar da Polícia Judiciária Civil. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator com as observações do doutor Marcos Machado. Então, doutor Gomes. Bem colocado e de fazer constar no meu voto exatamente esse ponto de encaminhamento na íntegra, né? Seria interessante, né? Do processo para a Polícia Judiciária Civil. Doutor Alberto. Com relação à proposta do eminente doutor André Posetti. Acompanhando o voto do relator e as observações aqui feitas pelo desembargador Marcos Machado. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de extemporaneidade da representação do desconsorte passivo e cerceamento de defesa. No mérito, em unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por Edilson Carvalho e Renato Carlos Berigo e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Partido Democrático para efeito de aplicar penalidade de multa aos servidores Paulo Rosa de Oliveira, Cesalpino Mendes Teixeira Júnior e Valdenor José Rodrigues. Em termos do voto do relator, em consonância com o parecer, também acolhida à unanimidade a propositura do eminente terceiro vogal de encaminhamento de cópia do venerando acórdão com peças do processo à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil para as providências necessárias. O 2 da pauta, o agravo regimental em representação. Processo formado com os autos suplementares do processo, agravante Ministério Público Eleitoral e agravado José Geraldo Riva. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Muito
Trata-se de agravo regimental com decisão sobre estamento dos autos suplementares da representação por captação ilícita de sufrágios do feito sob o número que ora declino até a ulterior deliberação no feito principal que tramita atualmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, inconformado com a decisão, interpôs o presente agravo, aduzindo que o recurso de agravo instrumento não possui efeito suspensivo, não havendo como se admitir a suspensão da marcha processual. Alega ainda que a decretação da suspensão dos autos nesse momento equivale a conferir violação ao artigo 544 CPC e os artigos 257 e 279 do Código Eleitoral, e ainda usurpa a competência originária do colégio TSE, que em sede de medida cautelar pode conceder-lhe o efeito suspensivo. Alega que a possibilidade de decisões contraditórias não obsta ao andamento do feito enquanto pendente a apreciação do recurso. Requer ao final o provimento do agravo regimental para que o feito suplementar retorne ao seu trâmite regular. É o relatório. Posso falar ao doutor procurador? Senhor presidente, considerando que se trata de agravo regimental interposto pelo Ministério Público, eu deixo de me manifestar. Retorno a palavra ao eminente relator. Reproduz a seguir o teor da decisão ora questionada. Trata-se de autos suplementares, representação por captação ilícita de sufrágio do feito sob o número tal, formado após postulado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, com o fim de dar continuidade ao processo supramencionado, em razão da ausência de efeito suspensivo nos recursos eleitorais. Sendo certificada a folha 1718 que os patronos da parte representada deixaram de exercer seu direito de retirar as mídias para apresentação dos trechos que pretendem se ver degravado, as folhas tais formularam pedido de cancelamento da autuação dos presentes autos suplementares. É a síntese. De fato, os autos principais tramitam atualmente ao Tribunal Superior Eleitoral, que, se decidir de forma diversa ao entendimento desse tribunal regional, poderá gerar conflito entre as decisões, causando insegurança jurídica. Assim, determina o sobrestamento dos presentes autos em secretaria até posterior decisão do Tribunal Superior Eleitoral, intime-se cumpra-se. Pois bem, em que pese a argumentação expendida pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, tenho que a razão não lhe assiste. De fato, os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo, mas no presente feito, qualquer decisão proferida nos autos suplementares poderá acarretar em prejuízo ao andamento do feito principal. Isso porque o motivo da interposição do agravo do instrumento foi a irresignação do senhor José Geraldo Riva com a decisão deste pleno quanto à possibilidade de continuidade do feito, mesmo sem a degravação integral das mídias acostadas aos autos. Numa hipótese que o colégio TSE Tribunal Superior Eleitoral decida de forma diversa a esse regional, toda a tramitação dada a esses autos suplementares será anulada. Assim, por cautela e buscando preservar os princípios constitucional e administrativo da ampla defesa e da economicidade dos atos processuais, decidi pelo sobrestamento dos autos suplementares até a ulterior decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Sem maiores delongas, mantenho a decisão em seus exatos termos e nego o provimento ao agravo regimental. É como voto, senhor presidente. Voto, doutor Alberto Pompado. De acordo com o relator. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Embargador Márcio Machado. Me parece a decisão razoável diante do cenário simultâneo de tramitação dos processos correspondentes. Eu estou de acordo também. Como resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do doutor relator. Não havendo mais matéria judiciária nem administrativa a ser tratada, deixem aberta a palavra aos eminentes pares e ao eminente procurador para colocação de algum assunto de interesse da instituição e dos membros da Corte. Eu gostaria de saber da posse dos advogados que foram conduzidos ao pleno, se já tem data. Se Vossa Excelência. Então, o doutor Flávio já recebeu notícia de que ele esteve sexta-feira e hoje está aqui. Nós vamos tratar desse assunto e aí amanhã eu já trago o plenário qual vai ser a deliberação, ficando a critério deles os nomeados para a data da posse. Creio que vai ser o mais rápido possível. Nesse sentido mesmo, acho que nós temos que conciliar os interesses, né? Os interesses. Porque existem processos aí que precisam ser distribuídos, né? E é importante que se tome rapidamente, né? Para que eles já, até porque estão desejosos, creio eu, né?
para que nós possamos aí já, inclusive na pauta administrativa, definir a distribuição, porque me parece que aqueles que estão com os respectivos processos, né, distribuídos, né, querem definir também que se vai haver uma redistribuição. Me parece que precisamos adotar o entendimento do correspondente à cadeira, né, como ocorre dos tribunais de modo geral, né. Na verdade, o Breno já me auxiliou aqui. Realmente, o artigo 35 do regimento interno prevê a redistribuição, o retorno dos autos à cadeira de origem, realmente. E parece-me, Excelência, que o último ato, ainda que seja o ato solene, está marcado para 19, né? Depois a suspensão do expediente até o dia 20 de janeiro, não? O nosso aqui, a OAB ainda não manifestou, então vamos permanecer. Agora não mais, porque há uma recomendação da ministra Nancy, né? Quem não fez, que não faça, né? A não ser que Vossa Excelência traga para que nós possamos decidir. Se for apresentado, eu vou colocar no plenário. Independente, mas seria interessante, independente, até porque já ocorre com o tribunal, né? Uhum. Já, quem sabe, trazer para o pleno, adotar ou não o mesmo compasso que teria um funcionando e o outro não funcionando, né? E também alguma colocação? Com relação ao encontro do Colégio de Presidentes, bem sucedido, o ministro Toffoli colocou, e a preocupação que tem em todos os TRE quanto ao número de servidores, projeto de lei, ele está pessoalmente tratando perante o Congresso Nacional uma agilidade para que seja criado novos cargos e fazer biometria, vai estudar a resolução, também ele já propôs que irá fazer uma alteração para que seja feito todo o processo biométrico do ano que vem através da contratação de uma empresa terceirizada, porque tribunais, inclusive aqui em Mato Grosso, eu coloquei diante a extensão do Estado. Se for fazer ordinariamente, nós vamos terminar lá pelo ano 2050, né, se for feito de uma forma ordinária. E a resolução, o TCU, tem se manifestado contrário à terceirização porque não há regulamento, e ele colocou, e já está em estudo no TSE, a forma de fazer de uma contratação de uma terceirizada para essa biometria. Já adquiriu uma quantidade razoável de kits biométricos para distribuir aos regionais, para que fechamos até 2018, segundo o calendário já traçado anterior pelo TSE, de toda a biometria no país. E com relação aos quadros, também que foi apresentado também, sugestão aqui do TRE do Mato Grosso, os claros, né? Então vai estudar foi proposto para uma resolução, o TSE baixar normas para equalizar e ter um parâmetro para que não fique vários TRE como está tendo hoje com quadro vagos. No mais, a desembargadora presidente do colégio foi eleita presidente do Tribunal de Justiça do Ceará e reeleito como presidente do Colégio de Presidentes o desembargador presidente do Tribunal Regional de São Paulo, que irá tomar posse logo no próximo dia 9. E já deixou aqui assim que todos os presidentes trouxessem já o convite, externasse verbalmente, aqueles que desejarem, que será bem-vindo a posse do novo presidente. Senhor presidente, sobre essa questão de servidores, há previsão de concurso para servidores do quadro? Tá a criação de cargos e do nosso quadro vago que tem aqui,
Eu estava discutindo há pouco para fazer um concurso, que aqui hoje, né, temos 4 cargos vagos, já fazer o quanto antes um concurso, só esperando para resolver. Esse aí, no máximo, ano que vem, vamos fazer esse concurso. E como é 4 cargos, ao invés de contratar, nós vamos discutir também perante o plenário, aqui os próprios membros ter uma comissão aqui do próprio tribunal e fazer essa prova e já resolver contratar uma empresa terceirizada, porque vai ficar muito caro. O problema, Excelência, a questão acho que elaborar provas, isso não há dificuldade. A dificuldade é a logística para se realizar a prova. A inscrição é absurdo. O nome de inscrição é muito Publicidade nacional, né, interessados de outros estados, contratação de espaços com a fiscalização adequada, sigilo correspondente, né, às provas. Se nós não contratarmos, que se faça então se estabeleça uma prova híbrida, né, onde há a presença da comissão, mas com a logística necessária que o tribunal não tem. Não tem. A gente encontra essa dificuldade, mas eu aqui, por exemplo, no TRE, tenho até a grata satisfação em dizer que nós contamos com um quadro de servidores altamente preparado, poderia integrar uma comissão juntamente com o membro desse tribunal aqui para elaboração das provas. E a exemplo aqui, sem exceção de nenhum dos membros, e o outro procurador aqui para auxiliar, eu creio que nós faríamos uma prova à altura. Vossa Excelência, professor, doutor Pedro Francisco, doutor Alberto Pampari, que tem, né, a doutora Agamenon, que inclusive está na escola, o José Posetti. Eu concordo, eu acho que Vamos estudar, né, o que for mais rápido. Isso não há dúvida. Acho que a gente até faz melhor, porque os equívocos hoje que estão sendo cometidos pelas empresas, né, muito grande, tem gerado o último concurso do tribunal uma tragédia, né, em termos de questões dúbias, respostas em duplicidade. Então eu não tenho dúvida, mas a logística, a finalização, a publicidade necessária, esse know-how, não é fácil. Não, realmente, e também o número de inscrição é elevadíssimo. Muito né? grande. Então é realmente uma preocupação muito grande lidar com essa logística. Né? E salvo engano, quando se licita a realização do concurso, não há custo para o tribunal, né? Porque as empresas recebem no valor da inscrição. Então para o tribunal é tranquilo, quer dizer, não há aumento de despesa com a contratação de uma empresa especializada, né? Mas realmente por conta da logística. Tem o processo, eu vou determinar aqui, encaminhe cópia desse processo licitatório, de abertura do concurso, para as sugestões. Então, como é democrático aí, eu sempre, desde que aqui iniciei, tudo que for decidido trazer ao plenário. Presidente, somente para complementar a primeira encaminhamento que fiz, é possível conciliar numa sessão do pleno ao final o ato de posse? Ou teríamos que... Pode. Não precisa um ato. O ato é perante o tribunal, né? Perante o tribunal. Já foi feito. Certo. Seria interessante resolver hoje, né? Vossa Excelência vai recebê-los, né? Não encontrei ainda o Ricardo está em São Paulo. Ricardo, né? Mas aí eu vou conversar com o Dr. Flávio Bertin e convida todos os membros, se quiser já discutir aqui uma data. Eu acho que amanhã está muito em cima, né? Mas pode ser quinta, né? Ou sexta no máximo, né? Na verdade,
mandato, ele inicia-se na data da posse, né? E tem o prazo, o período de 2 anos. Então, a bem da verdade, os nomeados, eles têm 30 dias para tomar posse. Até 30 dias. E não conta o prazo do recesso. Na verdade, eu acho que teríamos que conversar tanto com o Dr. Flávio quanto com o Dr. Ricardo, para que ele veja o dia que ele entender, porque se ele, por um exemplo, tiver que se desvincular do escritório dele, enfim, ele tem esse período, tá? De até 30 dias e não conta o período de recesso. Não é assim, a gente decidir aqui que vai ser quarta-feira, antes de falar com... Não, mas eu não estou querendo atravessar. Sugestão conciliada. Ah, sim. Porque Isso aí resolve agora. Possível, mas por conta do término justamente do ano e da possibilidade de restribuição ainda esse ano. Na pior das hipóteses, os relatores correspondentes, eles se organizam, né, já sabem o tamanho do expediente a ser enfrentado. Se há alguma medida urgente, algum caso, e a preferência já pode ser colocada até o término, né, do O que acontecerá, inclusive, se eles, ao tomar posse, acontecerá em 2016. Em 2016, não, o mandato dele vai até 2016. Aí haverá a eleição municipal. E eles estarão deixando justamente na prestação de conta dos eleitos, dos prefeitos eleitos e vereadores eleitos. No meio do negócio eles vão sair, vão terminar o mandato. O presidente é a mesma, a gente sabe que não nomeia, fica aquela coisa, aí vaga de novo, entendeu? Acho que é uma preocupação que o tribunal tem que ter. Terminar o ano, né? Sim. Mas aí, obviamente, tem que envolver isso. Doutor Marcos, entendo a doutora, aos demais, muito obrigado pela oportunidade, pelos cumprimentos iniciais. Eu tive a grata satisfação de vir aqui conversar com o diretor ainda na sexta-feira. Até para saber o entendimento, vim lhe fazer uma visita, fiquei sabendo que o senhor estava em viagem para o Nordeste, no Congresso. Ele me informou que parece-me que tem uma prestação de contas e os processos já foram distribuídos, já estão em mãos para o dia 11, com o julgamento já previsto para o dia 11. Então, eu acharia prematuro que nós tomássemos posse antes, e isso poderia, de certa forma, comprometer esse processo de julgamento em função da redistribuição, vinda e fazer as coisas apressadas. Então, a minha sugestão, é óbvio, respeitando a ausência do Dr. Ricardo, que eu iria passar ao senhor, se houvesse a concordância de Vossa Excelência e dos demais, que nós tomássemos posse após o dia 11, entre o dia 11 e o dia 19, que eu acho que iria de encontro, inclusive, com as colocações do Dr. Posetti, e acabaria não comprometendo aí a pauta do pleno e do julgamento em geral. Então, a proposta que eu iria fazer a Vossa Excelência é se houvesse aí, logo após o dia 11 e anterior ao dia 19, que nós pudéssemos aí, então, finalizar esse processo de nomeação. Em dezembro, dia 12, nós temos sessão. Dia 12 de dezembro, que é logo após o dia 11. Também há pouco eu já estive discutindo, o desembargador Marcos estava presente e os demais, com relação ao mesmo procedimento que foi de registro de candidatura. O doutor André Posetti tomou posse, não houve redistribuição para não ter tumulto. E, no caso de uma posse antes do dia 11, as prestações de conta dos candidatos eleitos também não haveria uma redistribuição para que não haja tumulto sendo redistribuído dos candidatos que não obtiveram sucesso nas urnas, né? Então, são os suplentes daqueles que não foram eleitos aí, eles participariam na prestação de conta, que nós vamos terminar no ano que vem esse julgamento, então eu creio que não teria problema. Mas se o pleno estiver de acordo com a proposta dele, já fica designado para o dia 12
Tem. Até porque, se ficar algum processo do tratar do assunto, né, da diplomação, vai ser no dia 12, 15 e aí o dia 19. Também nós vamos ter uma sessão para definir sobre a diplomação dos candidatos. Então, hoje... É 12, 15, 16, 18, 19. É. É isso? Do outro procurador? Embaixador Marcos. Olha, eu, na verdade, estou cumprindo só o expediente da corregedoria, por isso a preocupação, né? Teria o prazer de participar das sessões, de sessão de posse, desde que fosse essa semana, não sendo possível a conciliação, até mesmo pela ausência do Dr. Ricardo, né? Também preciso consultá-lo. Eu gostaria até, não só para ver o pleno composto, mas a presença dos advogados já antes, né, da cerimônia de diplomação seria muito importante para o tribunal, né? Então, espero que se concretize essa data, né? E, aproveitando a oportunidade, as boas-vindas, doutor Flávio. Obrigado. Obrigado, presidente. Então, ficou marcado para dia 2? Mas me parece que, salvo engano, acho que nesse período, acho que o senhor vai continuar aqui, porque a desembargadora acho que vai estar de férias. Me parece. Né? Vamos... Então, informalmente, o doutor Flávio já fica comunicado, dia 12 vai receber oficial e também comunicar o doutor Ricardo Almeida e os demais membros. E se quiser sentar posterior para ver como que vamos fazer com relação à posse aí, os convites de alguns parentes e tudo, nós vamos estar à disposição cerimonial, ficar à disposição dos senhores. Especialmente o pai, né? Pai, o saudoso justamente. Flávio Bertin aqui, né? Que tanto E aqui honrou esse tribunal. Né? E já antecipo uma grande satisfação minha, porque quando assumi o Tribunal de Justiça, fui para a Câmara Criminal na vaga do pai dele. E hoje, se Deus o permitir, até o dia 12, que a gente não sabe o que será amanhã, eu vou ter uma satisfação de estar dando posse também ao filho, né? Eu assumindo no lugar do pai e dando posse ao filho, com uma grata satisfação. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, renovando meus cumprimentos a todos, do procurador, nossos servidores, e até amanhã. Acho que nenhum dos dois